Aí sim, foi. Boa noite, gente, tudo bom? Eu me chamo Lisiane, eu sou odontopediatra e sou ortopedista funcional dos maxilares também, faz 25 anos. Trabalho muito em parceria com a Márcia, atendo criança desde muito tempo, desde antes desses 25 anos, que sempre trabalhei também na faculdade, sempre gostei muito da odontopediatria. E quando a Marcinha me chamou para falar sobre dentes, eu digo, bom, vamos ter uma conversa, né? Assim, eu quero que vocês participem bastante também, porque vocês é que estão aí nessa frente, né, nesse momento. Eu tenho dois filhos, fui mãe do Caetano, já tem 15, e a Maria Luz que tem 7. E foram bem diferentes os dois também. Então, o Caetano teve bastante estomatologia, a Maria Luz não tanto, quase nada, e eu esperando. Então, é bem interessante a gente falar também das características de cada criança, né? Isso aí muda. Só que ela pediu para eu falar de dente, só que eu não consigo só falar de dente, que os dentes, teoricamente, vão começar a dar ali os seus BOzinhos, a incomodar ali pelos 3, 4, 5, né? Às vezes mais, até um pouco. Mas eu gosto de começar a contextualizar um pouquinho mais, assim, né? Então, desde o nascimento ali da questão da, da, da amamentação, né? A questão da língua, né? De como que a criança não nasce sem dente, mas nasce com língua. Então, toda essa questão, assim, da gente poder estar olhando para isso, né? Olhando para essa amamentação relacionada com essa língua. E aí, toda a parte motora que começa também a acontecer a partir dos 3 meses, né? Essa relação também de postura de língua com cadeia muscular. Então, essa importância de a partir dos 3, ou até antes, né? No tummy time, ali, botar sempre a criança para se movimentar no chão, né? E fazer com que ela tenha essa movimentação livre, né, de se arrastar, de poder começar os seus movimentos motores, e a partir daí, então, se arrastar, sentar, que é mais ou menos onde a gente vai ter ali a introdução alimentar e que coincide também com uma média de nascimento dos dentes, né? Porque é tudo uma média, uma janela. E vou pedir para vocês me interromperem, tá, gente? Por favor, vou dando uma falada aqui, mas quero saber o que vocês trouxeram também, né, de questões. Então, teoricamente, a média de nascimento dos dentes acontece ali pelos 6 meses, que coincide com a questão da introdução alimentar, né? Eu também sou eu tenho formação de odontologia antroposófica, então a antroposofia fala um pouco também sobre os dentes. Eu não sei se para quem não conhece um pouco também eu posso falar, se quiserem, né, me perguntar, mas teoricamente quando a criança vai fazer o sentar é onde irrompe o primeiro dente, né? Então tem relação com essa verticalidade também, com essa chegada da criança estar começando a ficar na vertical, né? Então, para algumas crianças, essa sintomatologia ela é bem maior, né? Crianças normalmente que tendem a inflamar, porque o processo de erupção dos dentes, ele nada mais é do que um processo fisiológico, só que ele é um processo inflamatório. Para que aconteça, ele vai fazendo os movimentos como se fossem saltinhos, o dente. Quando a criança nasce, já estão todos os dentes embaixo da gengiva, quase não tem osso ali embaixo, não tem, praticamente é dente e gengiva. Por isso que a criança que não teve a erupção dentária e já tem introdução alimentar, consegue fazer uma mastigação vigorosa dentro, né, das suas possibilidades, porque é gengiva logo abaixo do osso, a gente não tem rebordo alveolar em cima desse dente ainda. Então, ela vai fazer um processo de inflamação para esse movimento acontecer, para ela conseguir romper. E esse romper esse dente é uma força muito grande, né, do organismo para expelir um órgão tão duro que é o dente. Ele é o órgão mais duro do corpo humano. Então, é um processo que vai de inflamação. Tem crianças e crianças. Tem crianças que aí a gente E posso te interromper, Elise? Eu acho, pode. assim, eu tava. Esse aqui é um. É A uma Ju, conversa, me interrompam, por favor. a Ju Saldanha vai lembrar que é os primeiros 7 anos, o famoso, né, nossos eventos que a gente fazia no Moca, que seria esse grupo de estudos, e que eu não dei conta. Mas então, o que eu acho lindo da história dos dentes. E aí, quem vai ter, tudo bom? O que eu acho bonito dessa questão dos dentes e que tu tens um olhar bem abrangente é que não é só sobre os dentes, né? Aqui, dentro desses primeiros 7 anos, isso que tu tá trazendo, né, Lise,
Então, o corpo físico, a gente está ali olhando, a criança e o seu corpo físico, mas os dentes, eles chamam atenção com esse corpo etérico, né? Então, os dentes têm essa imagem do corpo etérico, né? E que É, ele, e ele tá com características assim. Então, se eu também tô com mais questões na minha casa, se essa criança tá com mais questões desse sentar, dessa introdução alimentar, talvez essa força de dor que a gente faz uma leitura, porque assim, na verdade, quem mais queria te ouvir era eu, né? E elas que estão aqui no bônus, né? E porque é uma leitura que eu acho que a gente faz que a é, criança está incomodada com os dentes, né? você Tanto na sabe, eleição Marcinha, como na troca. você sabe que cientificamente não existe comprovação, né, de que tenha sim uma relação sintomatológica da erupção dos dentes. Por incrível que pareça, e tem muitos artigos que falam isso, assim, por incrível que pareça, não encontraram uma relação, não conseguiram estabelecer uma relação científica quanto a isso. Mas, porém, todavia, contudo, a gente ouve e muito, muito no consultório, muito. Sim, E aí que está a minha experiência. Caetano era uma criança de cabeça grande, que a criança de cabeça grande, o que que é? É uma criança mais cósmica, mais redondinha, né? Mais toda fofinha, que tem uma tendência muito grande também de inflamar, uma tendência muito grande de fazer febre, né? É uma criança mais facilidade, assim, para sensibilidade. Fazia muito, tinha muita sensibilidade. Qualquer situação de pré-erupção era noites bem intensas, muito mamar, tinha fazia febrícula, sempre febrículas assim, né? Nada estado febril. E tinha assim muitos eventos. E eu sempre ouvi muito no consultório, e a gente ia para quando a gente ia para recorrer, né, aos estudos, não, teoricamente não tem. Então, é exatamente isso. Depende também, muitas vezes, exatamente dessa disponibilidade ou para que a criança esteja reproduzindo realmente essa sensação e você esteja ali disponível, e também desse entorno do corpo etérico, também da casa, né? Como que está realmente tudo. Mas eu acho que queria ouvir vocês um pouquinho também, que são né, as que estão aí no front nesse momento. Como que isso chega, né? O que que você ouve, Marcinha, no consultório? Você ouve também bastante questões? sim. E eu quero que elas falem, né? E muito associando, eu acho que assim, é uma sequência. Eu me lembro quando, alguma das vezes que eu estudei psicanálise, assim, né, dessa coisa do bebê, dos 6 meses, que junta ali, né, nessa questão de erupção dentária. São muitos marcos do próprio bebê. Então, é o bebê que está começando a sentar, é o bebê que está se dando conta da distância da mãe, da entrada e a saída da mãe, é o bebê que base a introdução alimentar, e é o bebê que já tem, e eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque são vários vieses que já tem a capacidade de coordenar a mão e na boca com as coisas. Então, tá botando tudo na. Vai ver que é dente. Quem não ouviu essa frase? Tá botando tudo na boca, vai ver que é dente. Mas, gente, tem uma questão aí de uma habilidade. E que entra uma outra coisa que eu acho que a Lise vai poder falar também para nós. Então, eu tenho uma boquinha que só vem o leite materno e eu tenho uma boquinha que, teoricamente, tem uma flora bacteriana. Aí, Sim, quando eu começo a botar tudo na boca, gente, não tem como essa boca contaminação. não mudar a contaminação dela. E isso também. Então, eu acho que a gente precisa estar um pouco mais atento para não virar tudo a mesma coisa. Por quê? Qual é o meu medo? Que eu vou deixar agora a Elisiane falar. Aí é Nenedente, é camomilina, é paracetamol, é um monte de coisa que começa a entrar
via desse bebê, e tem coisas que tem sacarose ali, tem coisas que tem anestésico. E tem uma medicalização que pode não ter nada a ver com o que está rolando para o bebê. Sobre a questão de medicalização é bem complexo também a gente falar, principalmente em Acho que é bem neném. importante tu falar, porque sempre é uma questão. Márcia, o que que eu dou? Ah, como assim não tem nada? Eu brinco sempre que assim dá uma dose grande de paciência, grande, porque realmente tem dias ali que para quem tem essa sensibilidade maior é, é complicado, né? Tem que ter muita paciência. O Nenedente, qualquer medicamento que tenha, né, anestésicos, você vai estar fazendo uma absorção muito rápida pela mucosa. A mucosa é um dos lugares que mais absorve ali, principalmente sublingual. Então, tem uma questão de intoxicação que a gente tem que estar bem atenta, né? Então, o quanto que a gente vai estar introduzindo ali ingredientes mesmo e coisas que são desnecessárias para a criança, né? E até um perigo de intoxicação, já, né, já se relata isso. Camomilina, né? Camomilina, tem outros assim que são fitoterápicos. Eu sempre digo, nunca vi fazer mal, mas também não sei se faz bem. Não sei, entendeu? Às vezes é mais um paliativo psicológico da mãe, né? E aí tem essa condição assim do tempo que realmente as coisas vão se organizar, porque na maioria das vezes é 2, 3 dias num pico, né, para acontecer, e depois se dissolve. Então a gente nunca sabe se teve realmente uma melhora em função do pozinho ali, ou homeopático ou fitoterápico. Claro que fitoterapia, teoricamente, é uma coisa saudável, natureza, mas é uma criança que está recém iniciando todos os seus processos, né, de introdução mesmo alimentar, então também tem que ter um pouquinho de calma com isso, né, o quanto que isso está sendo muito, está tirando muito, né, a rotina está ficando muito exacerbado, e o quanto também que está esse momento da vida, né? Que é tipo uma gota d'água, às vezes. A gente que está nesse puerpério, né? Já está mais alongada, de repente 6 meses a 12 meses, a gente já está um pouco mais, saiu daquele puerpério mais intenso, mas a gente está também nesse processo de cansaço, né? Então, junta, é a gota d'água, a cereja do bolo. Então, eu acho que tem que ter bastante cuidado, né? Acho que existe esse tempo realmente que a gente tem que ter respirar um pouquinho, mas E o tem que a que questão tu de acha dessas estratégias do geladinho, acho de ótimas, dar elas são coisas duras para eles botar na boca, tão de ótimas. Eu acho que vale mais muitas vezes do que a própria medicação. Congelar o leite materno, botar fruta, naco grande de maçã, né? Coisas que são assim que ele consegue fazer a pega, ou a gente mesmo, né? Alivia, é nítido na hora que eles colocam na boca, dá um alívio, né? Porque tem um processo de calor, um processo de coceira, né? É um processo inflamatório fisiológico, fato. Então, tudo isso vai aliviar. O próprio amamentação intensifica muito, né? Porque é essa coisa da sucção, de também fazer o movimento para que ele vá, como se fosse sugando e saindo mesmo essa sensação. Então, eu acho que ele é muito mais válido, né? Fazer esses picolézinhos de leite materno e as frutas do que a própria medicação, né? Independente que ela não seja alopática. Tem uma questão. alguém quer falar alguma coisa? Quer contar um pouco a sua experiência, essa percepção? Se quiserem, eu posso compartilhar, tô bem nesse momento. Ótimo. Bom, sou mãe do Matias. O Matias tem 9 meses. Quer dizer, 9 meses semana que vem, já tô me adiantando. E agora ele tá bem no momento, assim. Ainda não saiu o dentinho, mas já dá pra ver o buraquinho na gengiva, assim. Então, Uhum. ele tá salivando bem mais desde a semana passada.
tanto que tá o dia todo com babador, as roupas, e deu coincidência de semana passada esfriar, né? Então, aí eu queria dar geladinho para ele, mas eu ficava com receio também da questão, né, sei lá, causar alguma, enfim, Sim, né, vir uma virose, uma gripe, sei lá. sim. É, e aí o que eu noto, assim, é que ele tá um pouquinho mais irritadiço, assim, que o normal. E ele quer botar a boca em tudo, assim, então ele tá no momento, ele, né, tá um pouco acima da média, né, 9 meses, então ele tá querendo caminhar agora, ele já senta desde os 6 ali, 7 meses, engatinha, e agora ele tá numa fase de querer caminhar. Então ele se pendura em tudo, ele põe a boca em tudo aqui em casa, porque, né, quer coçar, então, na porta, tem os coisinhas de aço, ele põe ali a boca. Geladinho também. Então assim, e estamos num processo de troca de babá também. Então, que trocamos a babá justo semana passada. Então acho que juntou, assim, provavelmente um pouco disso também, de ter aumentado essa questão dele estar um pouco mais irritadiço, porque acho que juntou, né, as duas coisas. E aí eu dei estamos dando camomilina para ele 3 vezes por dia. Mas acho que é mais algo meu para tentar me acalmar do que para ele, assim. Não tá impactando, ele tá comendo igual, ele é bem esfomeadinho, assim, então ele faz. Assim, se a gente não obedece o ritmo dele, nossa, ele fica brabo, ele põe a mão na comida, ele dá os pulos dele de já dar o jeito de comer, assim, vai cair de cara no prato. É, assim, não tá impactando em nada na alimentação, na amamentação também não. Eu amamento ele só durante a noite. Só ele tem acordado um pouquinho mais, assim, tá um pouquinho mais irritado, mas são esses os pontos. É o primeiro dente, Nicole? Uhum, E 9 meses é também aquele momento do afastamento, né? Que ele é, começa a sentir esse afastamento. Então, realmente, são vários fatores que vão uhum, influenciando, né? Isso é um evento que incomoda realmente, que é uma coisa que, né, deixa ele mais irritadiço, mas tem outras coisas ali junto para causar, né? A história da troca de babá, tudo isso. uhum. Eu vejo isso, assim, que a camomilina e a camelia, e tem essa questão desse paliativo para o cuidador. Tipo, estou fazendo alguma coisa para tentar essa sensação, assim, eu não sei se ajuda mesmo, não sei, É. não, realmente não tenho, assim, não tem nenhum artigo sobre isso que eu conheça, mas eu sinto que isso é um paliativo, assim, vou fazer alguma coisa para tentar. E isso vai se dissolvendo nos próximos dias e acaba passando, né? Mas Uhum. E a escovação dentária, Lise, mesmo nesses bebês, por exemplo, no caso do Matias, mesmo ele não tendo dente, ele já é uma criança que há 3 meses se alimenta. Então, uhum. sempre vem essa pergunta, tá? E aí, como é que eu começo a escovar? O que que eu uso? Eu sei que o que usar também tem uma questão aí, mas eu queria também porque eu acho que também essa escovação, ela é tipo uma massagem, né? Que a gente pode já começar a fazer nos bebês, né? Então, a gente, como você falou, assim, a gente contamina a cavidade bucal da criança. Normalmente, o cuidador mais próximo vai contaminar a cavidade. Então, a tua flora bacteriana, que tem lá alguns tipos de bactérias, vai ser a mesma flora da criança por prova, por beijo, etc. Então, nesse momento, ela tá ela acaba contaminando. Porém, a gente só vai ter possibilidade dessa colônia de bactérias se grudar em alguma coisa quando tiver uma estrutura dura. Então, no momento que o dente nasce, aí sim eu vou ter uma colônia de bactérias infectando e fazendo com que fique esse biofilme, essa placa inserida ali. Então, a alimentação, claro, enquanto está a amamentação, não tem indicação de limpeza, tá? Aí tem toda a proteção do leite materno, né? A questão da gente não tirar esse leite, apesar de ficar uma borrinha na língua, não precisa, né? Mas depois que começa a alimentação, sim, a gente vai ter que fazer uma higiene tanto externa, né? E aí, esse interno pode ser uma massagem nessa situação. Ah, tá coçando, tá incomodando, eu posso fazer uma massagem. Mas não é nada que você esteja prevenindo alguma coisa. Talvez um contato, porque a criança
normalmente têm uma percepção da boca como um mundo inteiro, né? Eu sempre brinco, a gente, quando ele estava lá dentro da barriga, todos nós um dia partimos de um estomodeu que era uma boca inteira. Então, ali tem muita terminação nervosa, tem muita informação, né? E para ele começou a vida, né, sugando, então tudo pela boca, entra tudo pela boca. Essa questão de achar os dedos, de começar a botar tudo na boca, é provar o mundo um pouquinho também. Então, você vai inserir alguma coisa, dedo, escova, tudo isso. Para algumas crianças tudo bem, para outras é uma questão, né? E tudo bem, porque é esse mundo mesmo que a gente está meio que invadindo. Então, começar de leve, né, a fazer uma limpeza, uma massagem, fazer um movimentozinho. E aí eu acho uma dica assim legal para a gente também tomar consciência de como que a gente vai fazer. Porque se a gente entra direto com a escova, você está lá com uma ponte, né? Tem um instrumento e a cerda. E eu acho que nada melhor do que a polpa do nosso dedo para ter uma sensibilidade suficiente para ver qual é a pressão que a gente tem que colocar, qual é a maciez, aonde que eu vou, né? Então, nessa fase, principalmente no nascimento dos primeiros dentinhos, que aí vem um pouquinho, uma coisinha de nada, aí vem um outro, vem até uns 4, 5, 6 dentes, você pode colocar com sua própria polpa do dedo, forrar ela com um tecido, esses de fralda, né? Um tecidinho de fralda, molhar e fazer essa percepção, que nada mais é do que uma introdução a como que eu vou fazer essa limpeza, né? Eu estou criando uma intimidade com isso, porque você não nasceu escovando o dente de alguém, né? Você vai começar a construir. Eu que me lembro que eu já quando o Caetano nasceu, eu tinha uns 10, 12 anos de odontopediatria. Foi a minha primeira vivência de escovar todo dia um bebezinho. É uma coisa nova para todo mundo, né? Então a gente vai percebendo também esse mundo interno deles. A gente vai fazendo uma brincadeira, vai fazendo uma. A gente vai pesquisando como é que é a pressão, aonde que eu tenho que passar. Depois disso, aí sim, aí eu vou com a escova e eu já sei que eu posso fazer uma massagem na gengiva, posso limpar tanto o dente quanto a gengiva, sempre, né, observando essa questão de massagem na gengiva. E aí sim entra-se necessariamente, depois que tem os dentes, para fazer a remoção de biofilme, que é nada mais é do que a gente come, o resto de alimento, aquela bactéria vai lá, se reproduz e a gente remove ela. E é pouca coisa, é simples, é pouco tempo no início, né? E isso vai criando uma complexidade conforme vai tendo cada vez mais dentes, cada vez mais variedade de alimento. E aí a gente vai estar um pouco cada vez mais íntimo dessa situação, né? Que a gente cria essa intimidade junto com eles. Sei se vocês têm mãe aí que já é de segunda viagem também, né? Então também se quiserem compartilhar como é que foi, né? Com o primeiro, mas mais ou menos eu acho que é uma boa dica, assim, da gente não entrar direto com a ponte já da escova e entendendo o que que a gente vai fazer ali com aquela escova antes, com o próprio corpo da gente, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? A Nicole está perguntando sobre o congelamento, né, do leite, né, Nicole? Eu acho que o ideal, né, é que seja em vidro, mas a gente não vai ter, né, nesse modelo picolézinho, vai difícil a gente conseguir em vidro, né? Aí tem aqueles próprios plásticos que, tipo, forminha de picolé que você consegue nessas 1001, que pode fazer ali, né? Depois, para os que estão em introdução alimentar, eu vi uma vez naquele livro da Bela Gil, a água de coco com os pedacinhos de fruta. Coisa linda que é. Então, também é interessante, assim, mas é isso, né? O gelinho, ele dá essa anestesiada. Mas outra coisa que eu queria trazer sobre a boca, que eu acho que a Lisiane pode nos abrir também esse olhar, é que a boca ela é, na verdade, o meio de comunicação da criança, né? É o que ele consegue se expressar. Então, é que nem a Nicole tá falando, tá botando a boca por tudo. Então, tá botando a boca. Gente, é escatologia pura.
vocês vão ver eles lambendo corrimão. Vocês vão ver eles passando a língua no chão. Não tem jeito. Então, e aí, início vocês achavam que era dente, depois já está com todos os dentes e eles vão estar lambendo o chão. Quem é? Tá. Tá. Tem os mais escatológicos e os menos, tá? Mas isso é sobre uma relação, né, Lisiane? Que Sim. dente, que língua, que várias questões, e aí tem aquilo que também eu acho importante, é que é sobre a liberdade da criança, né? De botar o dedo, de botar as coisas. Botar, começa com a mão, né? 3 meses ele vai começar a achou a mão, descobriu a mão, vai lamber dedo e tudo bem, vai lamber, vai cheirar, vai ficar esfregando o dedo. Não necessariamente ele vai ser um chupador de dedo. Isso é bem importante, né? Deixa tocar, deixa descobrir mesmo, né? Essa descoberta do próprio corpo. Porque é isso, por muito tempo, essa fase oral ela não é à toa que é chamada de fase oral, né? Porque o mundo entra praticamente todo pela boca. Então, é isso, tudo que ele sente, tudo que ele se expressa, é aquilo ali. Então, é bem importante que a gente tenha, dê essa liberdade e também, claro, né, tomando as devidas proporções, você falou agora vai lamber corrimão, nunca me esqueço, minha comadre disse, primeira vez que saíram depois do Covid, primeira vez vamos sair de casa, num apartamento, estão fechando a porta, olha para trás, tá o Francisco, que tinha naquela época, acho que uns 4 anos, lambendo o corrimão, em pleno estouro de Covid, assim. Então, a criança tem é como se fosse um rastro, a boca ela tem uma coisa que ela é uma leitura, né? E tem aqui uma pergunta, pode falar. Não é, a Simone está trazendo uma outra questão bem importante, que é quando vai chegando esses dentes, ou até mais tarde, tá, Simone? Não é só na erupção. Crianças mais velhas também começa a acontecer, às vezes, essa questão das mordidas, né? Eu vou falar que acho que a Isabela perguntou, né? Tem 4 meses, começou uma semana com incômodo na gengiva, tá bem inchado, querendo apontar. Não necessariamente ele vai apontar, mas tudo isso pode estar acontecendo e pode ser o dente, tá, Isabela? É normal, fica mais, às vezes fica um pouquinho mais alto, porque, como eu falei, ele vai indo em saltinhos. Agora, o romper mesmo, ele não necessariamente pode acontecer agora, tá? E se acontecer também está tudo bem com 4 meses. É uma janela de possibilidades, né? Não é anormal se nascer com 4 meses, não. Tem às vezes, né, Lise, que é bem comum que às vezes as mães acham que a dente ficam cistinhos brancos ali, que é o processo inflamatório ali na gengiva, né? Uhum, O uhum, dente. uhum. Tem isso, e às vezes também tem resíduo da lâmina dental, que são, a gente chama de pérolas de Epstein, que é umas bolinhas branquinhas, que é como se fosse, eu faço uma simbologia assim com uma casquinha de pipoca, que ela destaca e às vezes sai. Um dia você viu, nossa, que é aquilo duro, daqui a pouco não tem mais, né? Então, são resíduos, pode acontecer, não é incomum, mas essa questão também, ela é bem comum, assim, ou fica branquinho, ou fica mais avermelhado, mas não necessariamente vai sair, tá? E sobre as mordidas que você estava falando ali, que a Simone estava falando, sim, eu não, eu acho, pelo que eu acho, né, assim, pelo que eu ouço, essas mordidas elas acontecem muito mais no período que antecede, de uma forma mais assim de angústia, de agonia. E depois, claro, também, né? E vai muito dessa conduta também da gente ir criando condicionamento na criança do que pode e que não pode, porque realmente normalmente o bico do seio queratiniza um pouco mais, né? Ele fica um pouco mais grossinho, né? A pele com o sugar da criança com o dente. Então, o início ele é mais dolorido. Tem crianças que são mordedorinhas mesmo, né?
e aí é uma questão meio que da relação também, de começar a estabelecer esse limite, né? E a Márcia, eu acho que também já deve pegar isso muito, né? Normalmente é um limite que a gente estabelece entre a gente e a criança, né? Assim, Posso só fazer uma observação? claro, Então, assim, ó, não são mordidas em momentos específicos para eu tentar chamar a atenção do bebê e ele entender, né? Ah, me parece que ele está esfregando o dente no bico do meu peito. E daí é não como é mordida. não é mordida. Daí fica difícil de eu tentar ensinar para ele, entende? Entendi. Eu tô com a marquinha dos dentes tudo, tá bem difícil, sabe? O primeiro dente Os dentinhos, não, os de baixo ele já tinha, não me incomodava tanto. não me O que, incomodava. agora com o aparecimento dos dois de cima que tá dando esse problema, né? E tem relação, pode ter relação com o início, né, que está começando a fazer fricção, então está sendo mais, está macerando um pouquinho mais. Você acha que tem relação com o frio? Porque às vezes também quando entra o frio tem um pouquinho mais de sensibilidade. Você acha que não teve relação com aqueles dias Não, mais com frios? frio não. Eu acho que talvez, até queria saber a opinião da doutora, que talvez ele tenha alguma, não sei se tem alguma disfunção ali, porque eu sofri muito no início da amamentação, mas foram assim 4, 5 meses de dor, que não conseguia ajeitar a pega, enfim, eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso, e agora com dente piorou, entende? Pode ter Que alguma idade ele relação? tá, Simone? Ele tá com 7 meses agora. E tem uma outra coisa que pode estar acontecendo também, né? Uhum. Tu ter diminuído um pouco o fluxo. E aí ele diminui um pouco o fluxo de leite e ele dá uma apertada a mais para extrair mais fluxo. E aí ele ainda não coordenou. Aí a questão também poder, a língua está entrando, teria que dar uma olhada, né, Lise? Como é que tá essa língua? Se tem chupeta, se não tem chupeta, se ele, então teria toda uma outra coisa aí que teria É, que ver. E daí, qual que seria o melhor profissional para eu procurar uma fonoaudióloga? você já avaliou, Simone? Ele já teve avaliação de pega, de Ai, frenololingual? já, umas 3 consultoras já vieram aqui, aparentemente tá perfeito, né? Olhando de fora, assim, sabe? Não teve. Sob a ótica das consultoras de amamentação, tá ok. Mas eu nunca cheguei em outros profissionais, né? Não teve nenhuma dúvida quanto à questão do frênulo, nada. Não. É, talvez teria que avaliar um pouquinho mais a fundo para ver o relação dos rebordos, né? Depois contextualizar com outras questões. Essa questão que a Márcia falou também de confusão, né? De confusão de bico já poderia ter, mas assim, introdução alimentar, diminuição de fluxo e também confusão de bico, aí vai ter que contextualizar com tudo que vocês estão passando aí, talvez para poder dar uma opinião e avaliar clinicamente, né, para ver como é que está essa relação de rebordos e o que pode ter acontecido. E assim, né, Simone, e todas as mães, né? Nós estamos vivendo um momento bem complicado, tá? Porque são equipes multidisciplinares, e aí cada um vai puxar para o seu expertise, certo? Uhum. Então, eu vou dizer que eu, nesse exato momento, eu tô, assim, tendo que ter bastante jogo de cintura, porque eu vejo que uma profissional tem uma tendência a levar para aquele campo, outra profissional para aquele campo. Então, é bem difícil as equipes, esse raciocínio multidisciplinar. Então, eu Uhum. te convido a ir olhar com a Lisiane. Tá bem. Quem estudou boca e quem estudou dente é o odontopediatra, né? Assim Tá. como a Geisa estudou medicina e é gineco, né? Como eu estudei pediatria, tem algumas coisas que hum, tem, assim, nesse exato momento as pessoas estão indo na área dos outros e o que fica um pouco difícil é porque tem toda uma caminhada que a gente faz para chegar onde a gente está. Uhum. Então, não sei se eu estou sendo clara com vocês,
mas tá difícil de fazer composições multidisciplinares nesse momento e às vezes não é um profissional. Esse profissional ele vai precisar de 2, 3 profissionais para a gente chegar. Então é como eu te falei, será que o ganho de peso nessa época também não é lá muita grande coisa, né? Mas como é que tá o ganho de peso? Será que teu fluxo? Será que tu voltou a trabalhar? Tem muitas coisas que podem estar que os dentes só estão representando um tisco, mas tem todo um raciocínio que precisa ser visto. E Seria também bom, né? e o, e o tempo que isso está acontecendo também, né? Quanto tempo a partir do início da erupção, quanto tempo que você está sentindo dor, tudo isso, eu acho que é Faz. contextualizado. Uhum. Tá. Foi uma pergunta agora? Não, eu acho que Não, só tá mencionando, né? Que são muitas variáveis, né? mas A também Geisa essa está questão do trazendo isso. Uhum. Tem todo às vezes, os profissionais que a gente vai passar, sabe, Simone, eles vão abrir mais perguntas até que a gente chega numa composição. Então, se você está com, não, não tive problema de ter 3, pode ser que não seja os dentes e seja a língua. Uhum. a Geisa colocou aqui, né, que aconteceu com o bebê dela, teve freio curto, uma canseira, né, que aí vai num, vai no outro, vai no outro, e o pior, eu acho que o pior é o seguinte, quando você pega um profissional que ainda não está inserido dentro de uma equipe multidisciplinar que pode ter, né, porque às vezes tem pessoas que estão num outro olhar, que aí vão confundir um pouco ainda mais, né, e é isso, de certa forma a gente conta com uma equipe, às vezes, para tomar um diagnóstico, né, e tem isso, às vezes um dos profissionais que a gente procura não está dentro também desse olhar e ainda dá uma desvirtuada. Mas realmente, hoje em dia a gente está com essas questões, né? De ter várias, o que não deixa de ser uma coisa boa, porque a gente tem também, a gente pode tomar uma decisão e ter um diagnóstico, um conjunto, né? Que ampara, mas ao mesmo tempo quem está ali, né, fazendo esse movimento, realmente se sente que, nossa, estou numa jornada, né? Tá, joia. Tá bom. Muito obrigada, tá? E obrigada também aí pelo momento que vocês estão disponibilizando para nós. Tá É bom, doutora Márcia, também. Obrigada. Ah, isso, é porque é isso, né, Simone? A gente não tem mais como a gente trabalhar sozinho na área da saúde. Uhum. Principalmente quem trabalha com a área de saúde preventiva. A gente poder olhar um ampliado, porque as coisas estão complexas. A boca de um bebê é complexo. Daqui a pouco você está lá fazendo uma hipótese que o bebê está com dor de dente, né? Aí é o dente que está incomodando, mas pode não ser, né? E aí você pode ficar medicalizando e você voltou a trabalhar, tá com uma babá, esse bebê é a hora. Porque tem uma outra coisa, né, Lisiane? Que uma vez uma colega oftalmo me falou, eu achei tão legal. Ela me disse: eu só entendi por que que as emergências oftalmológicas acontecem mais de noite, porque tem muitas pessoas que durante o dia elas não estão prestando atenção no seu olho, no seu dente. Aí chega de noite, para todos os estímulos, e as crianças têm muito a ver com isso, para todos os seus estímulos, e elas começam a se perceber, né, Elisiane? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. E a gente também tem essa questão das infecções também oportunistas, né? Porque aquilo que a gente estava falando, bota tudo na boca, então começa a dar uma coceira, começa a ficar mais agitado, começa a pegar tudo na boca, e aí, como é um evento, que teoricamente é um evento, como eu já falei, inflamatório, mas de forma fisiológica, ele dá como se fosse uma baixazinha, né? Aí aquela energia fica concentrada para esse evento, para eclodir esse dente. Então, dá uma diminuída nessa imunidade. E aí vem essas contaminações cruzadas que vão, de repente, pegar uma carona na história. Então, mistura, né? Tá babando demais, tá irritado, e daqui a pouco vem uma gripe, né, junto, ou vem alguma um pé-boca, ou vem alguma outra coisa que dessa toda hora tá botando coisa na boca. Então,
cuidar com essa questão de febre, né? Assim, ou quando tem outros sintomas associados, né? Porque pode ser alguma coisa que pegou essa carona e está junto. Então, se tem uma febre, né, que está um pouco mais persistente, está ficando prostrado, então não quer dizer, né? Pode ter um evento de dente que está acontecendo paralelo a isso, tá também com alguma coisa sistêmica, né? Então, esse olhar para os sintomas e não banalizar, mas ficar atento, né? É bem importante. Então, à noite tem uma questão do cansaço, né? Que ela tinha colocado que está com 4 meses e meio, nascendo os dentinhos de baixo, que é mamar o tempo inteiro. Eu acho isso, acho que a criança fica mais alerta de noite, né? E a gente também está muito cansada e todo o processo durante o dia, então a gente fica mais atenta a isso, né? Eu sempre digo assim, são momentos que a gente tem que estar com muito, assim, paciência, que às vezes 24 horas é 3 dias, né? Equivale a 3 dias, porque dá uma fadiga, assim, né? Mas isso tem a ver, eu acho, com todo esse processo, desse momento, como a Márcia falou, são meses de muitas novidades, muitas conquistas da criança, né? Então tem isso, assim, a criança também tem como se fosse uma excitação de tudo que está acontecendo, né? É muita descoberta, daqui a pouco ele senta, daqui a pouco ele levanta, daqui a pouco ele consegue chegar e dar os 2 passinhos. Então, tudo isso acontecendo no meio dessa erupção, que são, teoricamente, 8 dentes que eclodem de 6 a 12 meses, né? Então, você imagina, 8 dentes em 6 meses é um movimento, né? E tudo isso acontecendo quando ele está descobrindo a possibilidade de autonomia, de poder ficar de pé. A antroposofia sempre fala também que quando nasce o dente de cima, nasce o dente de baixo, eles se tocam, é o momento da criança também estar na verticalidade e partir. Então, quanta coisa esse bebê está observando e está, né? A excitação que acontece aí à noite vai fazer também o descanso, tem o movimento dentário. Então, eu acho que tem que ter bastante atenção, assim, como que está esse entorno, né? Se realmente esses dentes estão causando tanto, ou se a gente está também vendo esse momento como uma mistura muito grande de fatores, né? Mas vão falando também sobre vocês, deixa eu ver aqui que É, eles traem o eu leite acho que 10 tem minutos. 2 assuntos aí que eu acho que é bem importante, que é chupar versus dedo. Eu ainda vejo Ah, bastante esse temor do chupar o dedo, e aí, chupeta ou dedo, e se não der chupeta, vai chupar o dedo, se chupar o dedo, ai meu Deus, vai chupar o dedo até aos gente, 15 anos. chupador de dedo, chupa dedo. É difícil, assim, quem Como gosta. criança que morde, é que vai morder, né? E, É, e a questão, não sei se tu vai querer falar. Tu já sabe o que eu vou querer, que eu vou te perguntar, né? Já, né? Olha, já sabe. O uso de flúor ou não no creme tá. dental de bebês, porque isso é, gente, uma vez eu vi uma analogia sobre não usar flúor é igual a não vacinar o filho, tá? Já viu essa analogia? Ah, já vi de tudo. Tá? Não ouvisse essa, Geisa. Não usar creme dental com flúor no seu bebê é como não vacinar. Tá, vamos pro dedo primeiro e para a chupeta. Primeiro, assim, chupador de dedo, vai chupar dedo. É dificílimo. Quem realmente gosta de chupar dedo vai acabar achando o dedo. É treta, né? Tem uns que saem fácil, mas assim, e tem outros que não deformam com facilidade e sustentam né, uma arquitetura óssea, e tem outros que é estrago, que tem uma questão de. Porque o dedo, gente, ele é o afeto na hora que eu quero, na hora que eu estou disponível, o dedo está disponível para mim, o meu afeto no colo está disponível. Então, é isso, assim, preferível, dedo, chupeta, os dois podem causar e podem
fazer estragos, tá? Ô, Geisa, posso aproveitar essa tua fala só para tirar uma dúvida? Mas Pode. até que idade é considerado? Porque assim, tem toda essa questão de fase oral, né? De descoberta, de colocar, né, as coisas na boca. Então, o que que é considerado normal? Até que fase, né? Chupar o dedo, sem causar essa deformação, ou de fato não tem como trazer esse dado? Como que é isso? Depende de criança para criança. Basicamente, tem biotipos que são fáceis de deformar e outros não. A questão é o seguinte: tanto chupeta quanto dedo são um hábito disfuncional, porque eles fazem fazendo uma analogia, eles fazem a ginástica da musculatura que não deveria estar sendo mexida. Então, dente torto é o de menos. Dente torto, qualquer um bota no lugar, chega uma hora. O problema é uma língua que não funciona bem, porque na amamentação a língua está lá, a ponta está lá em cima, extraindo leite, e o dorso da língua, a parte de trás, está baixa para esse dente cair. Ele cai pouquinho, ele vai deglutindo de um jeito. Na mamadeira, na chupeta, no dedo, a ponta tá baixa, a ponta da língua tá baixa. A língua, gente, é um músculo super forte. Ele é o que determina muito o nosso crescimento facial, o nosso crescimento das arcadas. E ela é a que manda a chuva da boca. Então, assim, uma língua tem um monte de músculo ali internamente. E quando ela é treinada para ficar com a ponta baixa e o dorso alto, é água mole em pedra dura. Ela faz estrago, ela vai moldar toda essa face de um jeito que não era para ser moldado. Musculaturas vão estar sendo fortes e outras vão estar sendo fracas. Então, a bochecha fica forte com a sucção, o lábio fica mole, porque o lábio não pode participar se essa aqui está forte. Se o dorso da língua está forte, a ponta fica mole, porque uma não pode participar junto com a outra. E para a gente reverter esse processo funcional, que aí vai fazer influência na deglutição, na forma de engolir 3 vezes por dia. A gente engole e aí tá diferente, então tá levando o dente, tá levando o osso. Vai fazer disfunção na mastigação, porque a língua tem essas musculaturas que cada um teria que ter o seu tônus, tem uma que não tem um bom tônus, ela já não consegue canular, não consegue fazer movimento para mastigar, para jogar o bolo alimentar para um lado, para jogar o bolo alimentar para o outro, e aí começa a bagunçar todos esses vetores de crescimento, que a gente vai crescer de um jeito, teoricamente, pela genética. Só que o nosso ambiente, nossa função vai começar a dizer, não, você não vai crescer aqui, vai crescer mais para baixo, pode ir indo mais para baixo, o queixo vai mais para baixo, isso aqui vai mais para estreitar, aperta, e aí falta espaço para dente. Então, assim, a parte dos dentes tortos é o de menos, o resto, a bagunça toda da parte funcional é que aí é pior. Então, hábito de sucção não nutritivo, teoricamente, o que não é da nossa fisiologia não tá fazendo com que as nossas funções sejam ok, não é, tipo, teoricamente tolerado a nenhum momento, porque pode dar estrago, tá? Começa por aí. Então, fisiologia é amamentação, tomar em copo e não sugar nada além do peito. Depois, dedo tá ali, né? Disposição, disponível. Então, vai ter essas questões. Mas eu penso isso: aquele que vai chupar dedo, vai chupar dedo. Não adianta dar a chupeta para não chupar o dedo, entendeu? A Tayane, quando fez o encontro, ela colocou, agora eu não sei se eu vou me lembrar, que é como se fosse um músculo, a nossa capacidade de ficar um pouco frustrado. E isso que a Lizzie está trazendo é que não é só sobre as coisas que a gente faz, também são características próprias da criança. Então, nós temos aquela criança que estoura mais rápido, aquela criança que você. Gente, eu vejo muito bebê. Eu vejo bebê que você bota ali na maca e te dá um sorriso. Eu vejo bebê que tu bota ali e ele já. "Ah!" Então, os bebês, eles têm temperamentos, né, Lisiane? Então, é aquele bebezinho que, às vezes, ele
para conseguir se regular, ele bota o dedinho na boca. E é isso que a Lisiane está falando. Então, esse bebê que precisa se regular e que precisa usar o dedinho, não é só sobre a gente. Inclusive, intraútero, já dei bebês sugando os dedos. Então, são coisas. Lá na antroposofia, a gente tem uma coisa muito bonitinha, que é assim: os bebês escolhem a gente para, inclusive, vivenciar os seus karmas. Então, a gente não é mãe de ninguém por acaso. Esses filhos, eles chegam através de nós também com questões que eles, lá em cima, disseram assim: ó, a Nicole vai dar conta de mim. Ela vai dar conta de eu botar o meu dedinho, porque eu vou precisar botar o dedinho. Sabe, gente? Eu acho que é poder também olhar isso, né, Lisiane, que a gente está num momento de maternidade muito performática. E, O bebê não pode botar exatamente. o dedo na boca, que o bebê não pode usar chupeta, que o bebê tem que sentar, que o bebê tem que ter boa introdução com BLW, o bebê tem que mamar 350 milhões de anos. Tá muito difícil para eles. E outra, né? Tô falando das comparações de uma fisiologia, mas assim, não tô amamentando, tô na fase oral, preciso sugar. E tá tudo bem, tem que sugar, é o que ele precisa, né? É para exatamente essa questão de eu vou dar conta dessa minha necessidade. Então, vai fazer, claro que precisa fazer, se não estiver amamentando, vai ter que fazer o uso de alguma coisa para poder sanar, né? Alguns mais, outros menos, é isso, né? Cada um tem um temperamento, e isso aí está posto desde sempre, desde que chegou, né? Então, a gente também sentir, né, essa criança, e depois a gente vai conduzindo. E sim, até mais ou menos, teoricamente, essa fase oral, tudo é mais fácil de reverter, tudo é mais fácil da gente conquistar, e a criança mais ainda, né? Então, deu ali 3 anos, 2, 3 anos mais ou menos, começa a descontinuar, e aí começa a trazer questões para ele poder lidar de uma forma com a função reverter, né? Poder melhorar essa ponta da língua, subir, fazer os exercícios, fazer brincadeiras, fazer canto, porque aí ele começa a fazer uma reversão dessas funções e reconquistar, porque tudo é passível de a gente reconquistar depois de um tempo. Não quer dizer que não, a gente não olhe e não diga, não, né? Vou olhar lá na frente, mas tem isso. Não, a gente já consegue perceber e a gente já consegue ir trabalhando também, né? Então, é uma questão da gente poder fazer abrir esse olhar, né? Estar atenta a isso e dizer, não, isso aqui tem que melhorar essa questão de postura para a função melhorar. E aí tudo vai se reorganizando novamente, que é o que eu faço basicamente todo o tempo no consultório, quando vai, ó, tem essa questão, essa ponta da língua está mais baixa, tem uma introdução de língua, vamos melhorar isso com algumas, né, com algumas, tem exercícios, vai fazer fonoterapia, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode começar já a regular e a criança vai se reorganizando. Então, é o que é melhor para ele, antes de mais nada, né? Antes que é o melhor para a criança, antes de mais nada. Mas é aquilo, a criança que vai chupar dedo, ela vai chupar porque ela tem uma autorregulação, que ela tem essa necessidade. E depois se resolve. Vai ter alterações, a grande maioria, né, de biotipos tem, outros é bem mais resistente. A gente precisa avaliar caso a caso. Mas é mais ou menos, eu acho que uma situação E que, o pessoal trouxe, né, a chupeta, então tem várias questões aí para chupeta, mas a chupeta, ela vai. Isso já está bem esclarecido que ela disfunciona mais do que o dedo, né, Elisiane? sim, aí tem. Não tem, essa conversa ela não cabe mais, sabe? É, parece conversa de direita e esquerda, sabe? Quem quer defender a chupeta vai pegar todos os seus exemplos bons de chupeta e vai te atirar, e quem quer defender não chupeta vai pegar todos os seus exemplos bons, mas em si, o dedo. Ah, mas o dedo não dá para tirar, né? Não dá para cortar, né? Então eu acho que o que é bem claro é, né, que a chupeta fica mais podre.
Que Não, e dedo. tem um lado, eu digo, tem um lado bom que o dedo não dá para cortar, não dá para tirar, porque muitas vezes também essa remoção de chupeta é muito violenta para a criança, né? E a gente não percebe, né? Porque a gente consegue fazer ela sumir. Então, assim, e toda esse processo de a gente ir desapegando, né? Ele tem que ser conduzido de uma forma bem amorosa, assim, sendo com a chupeta que é fácil de sumir, seja com o dedo que está ali, ela vai ter que lidar. Talvez isso, essa condução de uma forma mais amorosa acaba sendo muito mais, a gente vê muito mais isso no consultório, porque não existe como cortar e tirar, né? Mas não quer dizer que o da chupeta não sentiu tudo que essa do dedo está sentindo e não está conseguindo dar conta, e aí transferiu para outro lugar, né? Que é isso que normalmente acontece, só que a gente não tem talvez esse olhar de estar podendo apoiar. E o dedo tem isso, a gente tem que estar apoiando essa maturidade emocional que a criança vai conquistando, né? Porque tem a ver muito mais com essa maturidade emocional. E aí a parte, isso eu sempre digo, assim, vem pedindo, o que que eu faço com esse dedo? Espera aí. Primeiro aqui, ó. Como que a criança está lidando com isso? A boca, a língua, a bochecha, tudo bem, tem coisa para arrumar, mas a gente vai lidar com isso. Mas o pior é aqui, isso aqui está no físico, né? A gente está escancarado, a gente está vendo e a gente melhora. Mas o que está aqui é que a gente tem que ir vendo, né? Como que a gente vai cercear, como que a gente vai acolher essa criança para fazer ela criar essa Ela maturidade trouxe emocional e uma poder lidar coisa, com isso. né, Lise, que é bem sobre isso que tu tá falando. Ela tá falando sobre tirar a chupeta e de ser cruel, né? Eu acho que nós vamos falar sobre isso um pouquinho, porque a gente podia ficar mais uma hora aí. Aí nós vamos falar do creme e nós vamos terminar a conversa. Que esse conceito de bondade e de maldade em criação de filho, gente, vamos, mãe boa ou mãe má, é um lugar que a gente vai, sabe, uma dança. Às vezes a gente vai estar um pouco mais nesse lugar de mãe boa e pode ser que seja a nossa pior versão, a mãe boa, porque está sendo boa para quem? E a nossa versão de mãe má talvez seja a melhor para o nosso filho. Então, nós estamos tudo aqui a gente isso é que eu e a Lisiane somos as mães velhas aqui, tá? Então nós temos mais tempo de estrada. A gente não tem como fugir da mãe, que a gente fala de mãe má, mas prestem atenção que a mãe má às vezes é aquela mãe necessária, é aquela mãe que diz: deu, isso aqui eu não tá fazendo bem. A criança vai chorar, vai trazer a sua expressão, mas isso não significa sofrimento, Não, e entende? ao contrário, eu acho que até assim, para abrir a antena da atenção, e que assim, este momento é um momento delicado. Não é que não seja necessário, mas é um momento delicado. Então, eu vou estar presente, eu vou estar aqui, eu vou estar entendendo, né, que vai ter altos e baixos. E é mais ou menos isso, assim, acho que é por aí. A gente está consciente dos processos de maturidade emocional da criança e está ali para tentar conduzir da melhor forma, seja a gente, seja outro cuidador, mas tá atento com esse entorno, né? Diga, Geisa, abre teu microfone. Uma pergunta específica, mas como uma orientação assim mesmo. Tem alguma orientação básica assim, em relação a quando os momentos importantes de avaliar quando o pediatra, assim? Tipo, acho que ali no início, né, na amamentação, ficou bem claro, assim, para mim a importância, né, de tive um freio duvidoso e tudo. Mas depois, por exemplo, agora, né, assim, daqui a pouco tem dentinho, vai começar a introdução alimentar agora. No meu caso, meu bebê, a gente fez a cirurgia com 2 meses. E, enfim, tive milhares de tretas com a amamentação. De vez em quando ainda tem novos capítulos a respeito.
E aí eu me dei conta agora, né, a gente conversando assim, de tipo assim, qual o momento? Espera a introdução alimentar, alguma coisa antes, mas também chegou numa hora que eu esgotei, assim, desse também de fazer esse circuito de profissionais, assim, achei, foi bem exaustivo, né, nessa época ali de... E aí acho que eu também, tipo, precisei dar um respiro e aí agora eu tô naquela, né, ai, as dúvidas voltando a surgir. Hum. Não, mas eu acho que a gente, na individualidade, em cada caso, né, tem suas particularidades, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de um caso de criança que tem frênulo curto e tem torcicolo congênito, vamos dizer. Então, torcicolo congênito, ele tem uma tendência a ter os rebordos com assimetrias que a gente pode ir avaliando e vai vendo como que a gente vai conseguindo melhorar essa simetria junto com o osteopata e tudo mais. Então, depende de cada indivíduo mesmo que está ali. Introdução alimentar, nascimento de dentes, né? Qual consistência melhor, o que você vai estimular a mastigação bilateral, como que você faz isso da melhor forma, né? Oferecendo que tipo de consistência, questão motora, né? Como que engatinhou o processo de postura de língua com engatinhar tem relação, né? Que tem a dobra do pé, se está engatinhando com 4 apoios, limpeza, né, higiene, processos de complemento, então, que tipo de leite, o leite de noite, se está fazendo já o uso de algum complemento, depende, então, tem esses amplos, né, que são fases mesmo, né, depois foi para o toque de DA, que a gente chama, que é o incisivo superior com o incisivo inferior, como que está essa relação, se a relação está certinha, é muito afastado, é um retrognatismo que ainda não está totalmente compensado, ou já é uma classe 2. Então, começar a fazer essa observação e um acompanhamento. E, às vezes, quando a gente nota algumas alterações funcionais, aí, no caso de alterações mesmo da forma, sei lá, por exemplo, de postura de língua em algum momento, então já começa a direcionar para algum acompanhamento que você possa estar, olha, daqui a 6 meses, vamos ver como é que ele está, se melhorou, se teve uma melhora. Então, são várias fases, tudo isso que a gente estava falando, né, da parte motora, da parte de introdução alimentar, nascimento de dente e higienes, a oclusão, como que começa a se formar ali em torno de um ano e pouquinho, nascimento de molar, que é 1 ano e 3 meses. E aí, cada indivíduo tem essa particularidade da sua história, né? De como que passou por essa história da conquista das fases, né? Que a gente vai maturando e vai passando para uma outra fase. Se teve uma fase que talvez tenha pulado, né? A gente vai ficar atento e vai tentar resgatar e vai tentar observar o que pode vir a partir dessa pulada de fase, o que posso ter de sequelas. Mais ou menos, acho que por aí, Geisa. Não sei se eu te respondi ou se eu te confundi mais. Não, estou entendendo que tem mais como esses marcos do desenvolvimento em relação ao odontopede também, né? Mas não tem, parece, como tu respondeu, assim, como é na puericultura, que tu sabe que no primeiro ano é consulta mensal, por exemplo. Não tem isso bem claro, né, na odontopede. Não, teoricamente você poderia ter, que aí que tá, depende do olhar também de cada um, né? Porque assim, se tem odontopediatra que é muito voltado para o olhar de cárie, dente, higiene, muitas vezes nem relaciona essa parte motor e funcional, né? Que isso vem mais da ortopedia funcional. Então, e se você tem alguma característica na história dele ali que possa impactar em alguma função, isso é um alerta, que aí pode ser que eu resolva, olha, vamos ver a cada 4 meses para ver se está conquistando bem, ou vamos ver, sei lá, está respirando bem, está dormindo de boca aberta? Por que a boca aberta está aberta? Então, vamos observar, porque vai dar alteração de forma de arcada. Então, vamos observar com quem, né? Por que está roncando? Né? Como que tá essa postura de língua? Tá para frente? Não está conseguindo fechar a boca porque ela tá baixa? Então, não, tá tudo bem, tá mamando, tá sem hábito, tá... Vai vir para o próximo marco lá, bem específico, né, de formação do molar, chave de molar, aí
ou se não, não, vai ter que vir um pouquinho antes. Então, é bem individualizado, assim, Geise. A outra profissional que eu vou convidar, que também é uma grande parceira, é a Vanessa, que trabalha com Padovan, que é fono, e porque é isso, né? É esse circuito que a Lise está conversando, está falando, né, Geisa? Que pode ser que não precise ao odonto, né, no primeiro momento, né? Até porque hoje eu estava conversando sobre isso. Quem somos nós na pirâmide, né, populacional do Brasil? Nós somos um triângulozinho lá em cima, né, com leites de boa qualidade, com uma água de boa qualidade, né, introdução com alimentos bons. Então, isso tudo tem a ver com a dentição também, né, Lisiane? Hum? Um bebê com leite materno para um bebê de uma fórmula ruim, muitas vezes, sabe? E introdução até de açucarantes, ou bebês, gente, que usam muita medicação para tudo, muito analgésico, muito ferro ruim, muita vitamina D ruim. Então, tudo isso está muita sacarose, né? Uma vez você fez uma postagem, né, sobre a questão da sacarose nos alimentos, nas homeopatias também, né? Então, isso tudo está impactado. Então, É isso grande. e para finalizar, eu acho que a questão da noite, né? Isso é um outro capítulo que a gente pode estar sempre voltando, né? Sobre essa higienização dos dentes, que tu tem uma expressão, Lise, que eu gosto muito, que o que é importante mesmo é a questão mecânica, né? Desses primeiros dentes, até porque eles têm os dentinhos muito separados, né? E que o creme dental, ele é uma perfumaria, né? Então, essa questão, assim, a sacarose é uma grande vilã, tá? De tudo é. Então, a gente tem, né, uma questão, assim, da introdução de sacarose, quanto mais tardia, melhor, até para poder variar paladar e para poder não, né, cercear muito aquela coisa do que gosta do adocicado. E assim, para falar do creme dental, que a Marcinha tá me colocando aqui no coisa, eu vou ser bem ampla, tá? Sociedade Brasileira de Odontopediatria, ela indica o uso de creme dental com flúor desde o nascimento do primeiro dente, tá? E aí, por que isso? Porque, por saúde pública, né, a gente teve uma baixa gigantesca do número de CPOD, que é o nível de cáries, né, em dentes. Então, assim, não se compara uma população que usa creme dental com flúor, um nível de situação de dentes cariados, tá? É muito menor com o uso de creme dental com flúor. Fato. Saúde pública, é muito mais fácil a gente introduzir o flúor, né? E é muito mais difícil a gente ter uma educação para uma população para o uso de sacarose e todas as outras questões também de higiene bucal, tá? Agora, eu sempre digo assim, dentro de um contexto em que a gente entende o que é os processos de doença, né? Que é um desequilíbrio da nossa saúde bucal pela química que faz na boca. Então, esse desequilíbrio, normalmente por gengivite, por cárie, ele se dá por uma acidez maior. Né? A sacarose, ela já por si só também acidifica, mas pode ter outras questões que acidifiquem. Então, a gente tem muito mais acidez na boca e isso vai causar um desequilíbrio. Se eu tenho uma boa higiene, uma boa alimentação, teoricamente eu tenho que dar conta desse equilíbrio. Eu tenho tudo para poder ter um meio equilibrado, né? E aí vai muito de encontro a como que é o meu contexto de vida, o meu entorno, né? Então eu digo assim, aquela família que come qualquer coisa, super industrializado, né? Toma refrigerante, não está nem aí para questões assim de melhora na qualidade da alimentação, o flúor faz a menor diferença, né? Um parabeno, também não é nada o flúor perto de tanta coisa que a gente consome, não é nada. Existem correntes fortes que falam que o flúor é um elemento muito eletronegativo, que tem questões de
fazer uma calcificação de pineal, agitar a criança, ter alterações sutis no corpo da criança, tá? Então, existem bastante estudos quanto a isso. E aí eu penso, no momento que eu começo a ter um estilo de vida em que eu não quero usar agrotóxicos, nunca vou usar parabeno, vou retirar várias coisas da minha vida que possam estar me embotando, né? Eu posso tirar o flúor desde que eu tenha um controle desse equilíbrio da minha saúde. Então, eu tenho que estar consciente de como que eu vou conquistar esse equilíbrio para minha saúde, que é, então, melhorando a qualidade da minha alimentação, principalmente excluindo grande parte de sacarose, né? Fazendo uma higiene bem feita, aí eu posso tranquilamente ter um uso de creme dental qualquer, porque o creme dental ele é um coadjuvante, quem é realmente o principal ator aí, né, nessa questão é a escova, então a escovação bem feita, o fio dental ele entra como uma escovação bem feita entre os dentes, né, e no caso de criança também tem a partir de uma idade X que a gente começa a ter o ponto de contato. Então aí eu começo a pensar, não, eu não preciso, porque eu dou conta de fazer dessa outra forma. E aí tem a alimentação, tem a higiene e tem o entorno dessa criança está dormindo bem, está vitalizada, está conseguindo fazer com que né, assim, o seu catabolismo e seu anabolismo, ela durma mesmo com real qualidade, né, que também é outra coisa que desvitaliza e acaba acidificando muito, né, um sono de má qualidade, um sono com uma respiração ruim, que deixa a criança ainda num sono superficial. Aí, então, eu vou conseguir realmente dar conta desse equilíbrio tranquilamente, tá? Então, não tem necessidade de que todo mundo use, é isso, né? Eu posso tomar partido dessa período dentro de um embotamento, ou a gente está, né, consumindo tudo que está pela frente, ou a gente pode fazer as escolhas que a gente consegue. Obrigado, Lise, querida. Ah, vamos um pouquinho mais adiante. Vai ficar gravado, certo? Esse é um grupinho bem gostoso que a gente tem feito esse trabalho, assim, de fazer esse, essa troca com qualidade mesmo, né? Meninas, depois eu passo o link, né? Caso alguém quiser ver algum ponto. A Lisiane é uma Tem grande alguma parceira. dúvida antes? Se quiserem perguntar alguma coisa também, se não, depois me passa, Marcinha, se elas tiverem alguma dúvida, tá? Tá certo. E aí, qualquer coisa, a gente vai se falando, vamos trocando aqui. A próxima eu vou convidar é a Vanessa para a gente dar uma falada. O que vem depois, né? Onde essa boca entra na fala, nos gritos, na comida, em todas as expressões, né, dessa boca. A gente nem falou muito de respiração, mas depois a gente. Ah, A Vanessa continua para mim. um Beijo, beijo, gente. gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença.